Daniel capítulo 9, verso 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, e no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Uma coisa interessante é que Daniel era profeta de Deus, contudo, ele também consultava o livro da lei, o livro dos profetas. Então, pelos livros, ele compreendeu que o tempo em tempo das ruínas, ele fala assim, o tempo das desolações de Jerusalém seria de 70 anos. E hoje nós estamos aqui consultando o livro dos profetas, e eu usando já o profeta Daniel, para compreender o tempo profético também. Tá certo? Não é porque ele era profeta que ele tinha que saber de tudo. Da mesma forma, não é porque nós temos o Espírito Santo que nós precisamos saber de tudo. Algumas coisas Deus revelou para os seus servos para que eles transmitissem para nós. É o que acontece com João em Apocalipse. Não é isso? A Bíblia fala que aquelas revelações foram transmitidas, fala assim, revelação que Deus deu a Jesus, e deixa eu abrir o verso aqui para mim não falar demais. Então, quando começa o livro de Apocalipse, no primeiro capítulo diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, veja bem, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Pai deu a revelação ao Filho, o Filho envia o anjo para notificar a João, para que João transmita a mensagem às igrejas. Está vendo o processo da revelação? Ela veio do Pai e ela veio passando até chegar a nós nos dias de hoje. E assim Daniel também foi consultar o livro dos profetas, e ele compreendeu que o tempo da desolação de Jerusalém seria de 70 anos. Agora, vamos lá. Daniel começa a confessar o pecado do seu povo, porque ele entende que o povo está sofrendo essa penalidade. É por causa do pecado, tá certo? Agora, no verso 20, ele fala assim, Daniel 9:20. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Está vendo? Ele tinha o desejo de entender a revelação. E agora, Gabriel vem para quê? Para explicar o sentido das 70 semanas. Aliás, o sentido da visão para ele. Então, veja bem, no princípio, verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, ou seja, você é muito querido. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha o que o anjo está falando com ele, o anjo Gabriel. Considera a palavra e entende a visão. Agora ele vai falar, os próximos versos são fundamentais. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar as iniquidades, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. São 7 propósitos das 70 semanas.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Veja que ele fala a princípio que são 70 semanas determinadas, mas quando ele vai explicar o detalhe, o que ele faz? Ele começa dividindo em etapas. Ele fala 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá quanto? 69. Ainda fica faltando uma, não é isso? Para 70. E depois das 62 semanas, ou seja, do segundo período do qual ele dividiu a profecia, será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. Talvez a sua tradução está, será tirado, né? Alguma está assim? Será tirado. Isso, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, não é o príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir que está falando aí, está falando do anticristo, mas está falando assim, o povo do príncipe que há de vir. Então o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Geralmente, inundação na Bíblia está ligado a guerras, tá? E até o fim haverá guerra. Veja o contexto. E até o fim haverá guerras. Haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará uma aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então veja bem, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, ou seja, até o fim dos tempos, até concluir. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas veja bem, que aqui vai falar do assolador, mas quem vai destruir a cidade não é ele, a princípio. A princípio você vai ver que o povo do príncipe, eles chegam primeiro e destroem a cidade. Isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo, tá certo? Agora nós vamos começar a ver ali o que acontece com as 70 semanas. Vamos lá, as 70 semanas de Daniel, né? As 70 semanas proféticas de Daniel. Como está escrito, né? Daniel 9:24, 70 semanas. Então guarda esse número na mente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Essa é a primeira parte. Nós já gravamos, nós já entendemos que a profecia ela está ligada a 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, desde que algum rei decretar uma ordem para iniciar a reconstrução, vamos passar 7 semanas. E 62 semanas. Aí você vai ver que ele dividiu essa etapa. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí 9:26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá certo? Veja bem, as 70 semanas proféticas de Daniel. O que são as 70 semanas? Uma semana de anos é igual a 7 anos. Tá certo? Quantos dias tem uma semana? Então, uma semana de anos dariam 7 anos, certo?
Veja bem um exemplo ali. Gênesis 29 e 27. Quando Jacó queria casar com quem? Ele queria Raquel. Não é isso? Só que o sogro dele passa a perna dele, Labão, e entrega a Leia, não é isso? A Lia ou Leia, depende da versão. E aí ele fala assim: cumpre a semana desta, e então te daremos a outra, pelo trabalho de mais 7 anos. Então a semana, 7 anos, mais 7 anos que me servires. Então a semana está ligada a 7 dias, que no caso ali ele não estava falando de uma semana de trabalho, ele estava falando de mais 7 anos. Deu para entender? Agora veja bem, uma semana é igual a 7 dias, igual a 7 anos. Olha Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, lembra dos espias de Israel? Das 12 tribos foram lá espiar a terra. Olha a sentença. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, o número de dias, 40 dias, cada dia representando um ano. Tá certo? E aí, então eles levariam iniquidade durante 40 anos. Então, um dia, profeticamente, representa um ano. Sendo assim, 7 dias, uma semana representa 7 anos. Está dando para entender por que no final sobram 7 anos? Olha lá, Levítico 25, 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então veja bem, se 7 semanas, 7 vezes 7, não é isso? São 49 anos. 70 semanas vão ser 490 anos. Veja bem, ó. Sabe e entende, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. É onde começa a contagem das 70 semanas. A gente vai explicar cada detalhe ali, tá? Essa edificação pode ser aquela de Neemias? Isso, exatamente, Esdras e Neemias. Essa ordem ali, a partir daquela... Na verdade, eles receberam a ordem para a restauração. Né? Exato. Ou autorização para isso, né? Ezequiel 4, 5 e 6. Olha o que Deus fala com Ezequiel. Isso tudo é só para confirmar o que são as 70 semanas, tá certo? Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias. 390 dias levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Está dando para entender? 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, profeticamente, mais uma confirmação, um dia como um ano. Então, uma semana, 7 dias representam 7 anos. Ok? Então, vamos lá. Uma explicação sobre o verso 24. Essa profecia de Daniel a respeito de Israel e a cidade santa é fundamental para os últimos tempos. A palavra traduzida por semanas significa aqui uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a um período de 490 anos. 6 coisas, ou 7, né? Vamos ver por quê. Específicas seriam necessárias em favor de Israel durante 490 anos. A expiação da iniquidade, efetuada pela morte expiatória de Jesus. O fim dos pecados, né? Isso é o remanescente, são os fiéis, voltará para Deus e viverá em retidão. A extinção da transgressão, né? A transgressão do povo, já não vai haver mais pecado, já não vai haver mais... o que é transgressão? O pecado é a transgressão da lei, não é isso? Aí, um governo de justiça eterna, justiça eterna, terá início, e isso nós vemos isso iniciando no milênio, tá certo? As profecias terão seu pleno cumprimento e também seu término. O que faltou aqui é especificar que
a profecia e a visão, tá certo? E Jesus Cristo ungido rei, tá? Aí você fala, mas Jesus já não é rei? Ele morreu como rei, não é isso? Rei dos reis. E ele volta para tomar posse desse reino. Nesse tempo aqui, Daniel estava na Babilônia. O povo de Israel, da tribo de Judá, tinha sido levado para morar na Babilônia. Eles estavam cativos, ou seja, estavam presos lá, né? Tinha uma certa liberdade. Para você ter ideia, Daniel chegou a ser um governador, não é isso? Mas ele tem essa visão e lá ele passa um tempo, por exemplo, sob o governo de Nabucodonosor, de Dario, não é? De Ciro. Vamos ver lá. Verso 25. Daniel 9, 25. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somado tanto por 69, está faltando uma semana, somando, portanto, 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a primeira vinda, nascimento ou aparecimento do Messias ungido. Então, desde a ordem para reconstruir a cidade até a vinda de Cristo, a primeira vinda, quando ele nasce, certo? Né? O Messias, e que ele seria tirado depois, passariam 483 anos. Aí tem um detalhe importante. Certos expositores da Bíblia diferem a opinião quanto ao tempo exato em que os 483 anos começaram. Alguns concluem que foi 538 a.C., quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus. Porém, esse decreto visava a retificação do templo e não da cidade. É mais provável que a data inicial seja 457 a.C., o ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Isso aí você vai poder conferir no livro de Esdras, né? Capítulo 4, verso 12, 13, 16, né? Nesse caso, os 483 anos terminaram em 27 depois de Cristo, o ano em que Jesus começou o seu ministério. Provavelmente, evidentemente, né? Então vamos lá. Próximo verso. Faltam mais 2 versos, né? São 4 versos importantes. Depois das 7 semanas, lembra das 7 primeiras? Em mais 62 semanas, isso é um total de 69 semanas, 483 anos, 2 coisas aconteceriam. Primeiro, o Messias seria tirado ou crucificado. Isso está em Isaías 53, 8. E número 2, o povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém e o templo. O povo refere-se ao exército romano, porém, legiões árabes. Se você pegar a história, Flávio José e outros historiadores, outras fontes antigas, vai ver que o exército romano estava sob o domínio do Império Romano, mas ele era majoritariamente de legiões de povos árabes. Deu para entender? Então, veja bem, quando se fala de exército romano, todo mundo tem na mente que o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o povo do anticristo, é Roma. Mas não é Roma. Como nós vimos lá na aula passada, Apocalipse 13, que fala que 5 já caíram, um ainda existe, que é Roma, outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá durar pouco tempo, não é isso? Aí ele fala assim, a besta que era, fazia parte dos 5, e não é Roma, e virá, é um dos 7, não é isso? Provém deles, mas é um daqueles 5 primeiros, porque Roma já não é. Então quando fala exército romano, a maior parte das pessoas confundem, quando fala assim, o povo do príncipe, quem destruiu lá em Jerusalém era o exército sob domínio romano, porém o povo não era romano, ou seja, o povo não era de sangue italiano. Deu para entender? A diferença entre povo e império. O império que estava dominando era romano, mas o povo que invadiu não era romano, eram árabes. E hoje é a maioria muçulmana. Exatamente. Então, refere-se ao exército romano, legiões árabes. Isso, olha, tem até uma parte das legiões era do Egito, tá? E isso tem um contexto muito profundo, que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, tá?
o príncipe refere-se ao anticristo no fim dos tempos. Note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. 70 depois de Cristo, né? Depois da data para o nascimento, Jesus teria morrido por volta de 30, vou dizer assim, a 35, se houver alguma variação para mais ou para menos, vou colocar entre 25 e 35. Digamos que o calendário possa ter um erro grotesco, né? Mas 70 está muito distante. Então, note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato de tempo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana, ou seja, a semana número 70, a última. Alguns concluem que esse período de tempo corresponde ao período da igreja. Isso é somente para aqueles que fazem distinção, separação entre Israel e a igreja. Certo? Porém, esse período ocorre, segundo as Escrituras, entre a ascensão de Cristo ao céu e a manifestação do anticristo. Tá certo? Ele firmará um concerto por uma semana. Ele firmará o concerto por uma semana. Significa o quê? Que a partir do momento que ele firma o concerto, inicia-se a última semana. O último verso aí, Daniel 9:27. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir, e muitos, ele fará concerto com muitos, marca o início da 70ª semana, da última semana, os últimos 7 anos da presente era. Aqui a Bíblia ensina o seguinte: primeiro, o príncipe que fará o concerto com muitos é o anticristo, mas ainda camuflado naquela ocasião. O anticristo certamente negociará um tratado de paz no Oriente Médio, no tocante à disputa territorial, porque o que falta é paz lá, né? Desde que surgiram os dois irmãos lá no ventre aliás, até antes, né? Os 2 filhos de Abraão, depois de Isaac. Na metade dos 7 anos, isso é, após 3 anos e meio, o príncipe romperá o seu concerto e declarar-se-á Deus. Ele vai querer ser tudo Deus. Apoderar-se-á do templo em Jerusalém? Será? Será que é isso que está dizendo? Proibirá a adoração ao Senhor, isso é fato. Ou seja, o culto vai ser proibido. E assolará a Palestina, ou aquela região. Reinará por 3 anos e meio. Tá ok? Esse reinará aqui, na verdade, trata-se da perseguição, onde ele começa já a proibir que se preste culto ao Senhor. A importância profética da abominação da desolação será conhecida somente pelos santos de Deus. Jesus diz que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Detalhe, né? Aí alguém fala assim, então quer dizer que vai ser fácil, que aconteceu isso, então é só contar 3 anos e meio certinho, que você vai saber o dia e a hora. Que você vai saber o dia e a hora. Só que detalhe é que lá fala assim, e logo depois da tribulação daqueles dias, é depois dela. Deu para entender? Então, o que acontece? Se você passou a contagem, esquecendo que também há problemas no calendário atual, porque a contagem ela pode ser de 360 dias ou 365 dias, como é que fica? O nosso calendário, ele também tem uma variação, tem o mês de fevereiro é mudado, o mês de fevereiro nosso tem 28 dias, 29 dias, né? Então, o dia exato e a hora, ninguém vai saber, vai ficar perdido. Os crentes do período da tribulação, por sua atenção a esse sinal, né, daquele período, poderão perceber quão próximo estará a vinda de Cristo, né, a vinda do Messias. Então, vamos lá, a vinda do Messias, que é Cristo, ocorrerá no fim dos 7 anos. Isso é, o segundo período de 3 anos e meio, segunda metade. O Apocalipse confirma essa cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo, se é a besta, terá poder somente durante 42 meses. Daniel declara mais tarde outra vez que haverá um período. Que haverá um período de 3 anos e meio. Tempos e metade de um tempo, entre o começo da grande tribulação e o seu fim. Veja bem, o que é um tempo? Tempos e metade de um tempo. Daria o quê? 3 anos e meio.
Nos 3 anos e meio destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. A abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. Tá certo? A tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios, para destruir o anticristo e para começar o seu reino milenar. Então, assim que Cristo chega, então fala assim, Daniel fala assim que ele fez guerra contra os santos, na verdade que ele venceu os santos, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo.